Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 20. Números 20. Vimos a primeira sessão desse texto na semana passada, verso 1 ao verso 13. Hoje veremos a segunda sessão, verso 14 a 21. A solicitação de Moisés para passar pela terra de Edom. Verso 14 diz a palavra do Senhor: Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia ao teu encontro com espada. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, no momento em que o Senhor há de falar conosco na pregação. E como sempre fazemos, suplicamos o auxílio do Teu Espírito, que Ele venha de uma maneira especial essa manhã, curando os corações feridos, restaurando os que estão longe do Senhor, condenando os que são réprobos aos Teus olhos, salvando os eleitos. Senhor, abençoa as famílias da nossa igreja, os nossos jovens, os mais velhos, tudo por meio da Tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder da Tua palavra. Cremos que o Evangelho é o poder de Deus, tanto para a salvação quanto para a condenação. Nós pedimos, Senhor, abençoa-nos ricamente com a Tua palavra pregada de maneira profunda, bíblica, fiel e poderosa. Isso só o Espírito Santo do Senhor pode nos dar. Em Cristo nós pedimos. Amém. O que é que você pode esperar da sua família ou dos seus parentes? Interessante que quando você está numa situação difícil e quando os problemas vão se avolumando, por exemplo, os problemas estão no trabalho e você está cansado do trabalho, é perseguição, uma luta desenfreada por crescimento, muitas vezes uma luta desleal por crescimento. Aquele que tem negócios, ele se vê numa situação complicada porque ele tenta fazer o que é certo e o outro ao seu lado, ele vai pelo caminho tortuoso e ele muitas vezes ganha o cliente. Aquele que é funcionário e tenta crescer,
e é crente no Senhor Jesus Cristo, tenta viver uma vida reta e os outros passam por cima dele. E tudo que você pensa ao final de um dia de trabalho como esse, ou em qualquer outra situação difícil que passamos fora de casa, é justamente voltar para casa. É ter paz no lar e dizer, pelo menos agora, quando eu estou voltando para minha casa, lá eu vou encontrar minha esposa, lá eu vou encontrar os meus filhos, lá eu vou ter paz. É o porto seguro da nossa vida. Enquanto ainda não chegarmos na nossa casa, veja que até mesmo a expressão é a mesma, quando nós saímos desse mundo que não é a nossa casa, e aqui nós sofremos, e aqui é o deserto, nessa imagem que nos é traçada nessa jornada da vida. Então Cristo vai dizer, vinde benditos do meu Pai, entrai-vos na casa, na morada que está preparada, e aquele lugar é chamado descanso. O descanso dos problemas, o descanso das tribulações, o descanso das perseguições, o descanso da maldade, é a nossa casa, assim é retratado na Escritura. E é por isso que a minha casa precisa ser assim, um lar, um porto seguro. Enquanto lá fora, os inimigos se levantam contra mim, eu volto para a minha casa e a minha casa tem paz. A minha casa está em paz. Mas o maior problema é quando a tribulação não está fora, mas está dentro de casa. O problema maior é quando o seu inimigo não é o do mundo, o que vive lá fora, mas é o que dorme com você, ou o que foi criado por você. Quando o seu inimigo são os da própria casa, quando é um parente, um tio chegado, um primo, alguém que você conviveu desde pequeno. E aí você fica pensando, como é que vai haver descanso para a minha alma se o problema está dentro de casa? Onde está o meu porto seguro? Observe que essa é exatamente a situação em que Israel se encontra. Israel está 40 anos, lembre-se, esse texto no capítulo 20, ele iniciou-se dizendo que é o último ano da passagem do povo pelo deserto, foram 39 até agora, e quando eles estão às portas da terra da promessa, quando eles estão entrando em Cádiz, veja, ali é justamente a entrada que vai dar, né, em Canaã, onde Deus havia prometido. Então o último povo que está diante deles é Edom. Veja se não é assim. Verso 14, enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. E aí está a questão, quem é Edom? Quem é o rei de Edom? Que povo é esse? Moisés chama esse povo ainda no verso 14, dizendo, assim diz teu irmão Israel. Ora, quem é Edom é irmão de Israel. Para saber dessa história, eu queria que você voltasse comigo para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 25. Se você observar verso 12, você tem a descendência de Ismael, ou seja, houve uma separação entre os descendentes de Isaac, né? Abraão teve Isaac e Ismael, e dos filhos de Abraão, Ismael é o filho que não era o filho da promessa, e ele teve vários filhos, ou seja, uma descendência se separa. Essa é sempre a lógica do Antigo Testamento, duas descendências, a descendência santa e a descendência que é réproba. Você vê isso desde a descendência de Adão, lá em Gênesis capítulo 4, onde há a genealogia de Adão e a genealogia de Caim.
O que é intrigante, porque Caim é filho de Adão. Então, como é que o filho tem uma genealogia diferente do pai? Naturalmente, eles deveriam ter a mesma árvore genealógica, né? Eles são descendentes, mas aqui a linguagem é espiritual. Abraão teve Ismael e Isaque, é verdade, mas de Ismael vai seguir uma linhagem. Observe verso 12: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Aí veja, Agar não é a mulher, né, legítima de Abraão, e os filhos de Agar não são filhos da promessa. Então todos esses povos que estão relatados aí, você tem como povos que foram historicamente inimigos de Israel. Observe logo em seguida, verso 19, são estes a descendência de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã e irmão de Labão. Veja, ele retoma na genealogia a história. O arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamavam Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamavam Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Veja só o que está sendo dito aqui. Mais uma vez vai ter uma bifurcação. A primeira bifurcação de Abraão foi Isaque e Ismael. Mas de Isaque ainda vai sair uma segunda bifurcação. Porque vai ter 2 filhos vão ser dados, gêmeos, Esaú e Jacó. De Esaú virá justamente a nação que se chama Edom, que historicamente se apartou da linhagem do Senhor e da presença de Deus. E a outra nação é Jacó, que depois vai ter o seu nome trocado por Israel. Veja, o que lutou contra o Senhor. Esse é um menino que luta desde cedo, porque ele não é o mais velho, a primogenitura não é dele, não é naturalmente dele, mas ele sai agarrado no calcanhar de Esaú. Ele sai agarrado no calcanhar. E Deus já havia dito: o mais velho, Esaú, servirá o mais moço. Veja, isso é o decreto de Deus. Desde a eternidade Deus disse: o mais velho servirá o mais moço. Como isso vai acontecer? Aí vem o texto do capítulo 25, a partir do verso 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Veja só, ele vai traçando aqui a característica de cada um. Quem é Esaú? Caçador, homem do campo, ou seja, um homem violento, é um homem que sai para caça, um homem que tem costume de ver sangue. Quem é Jacó? Pacato, habitava em tendas. Ou seja, essa expressão no Antigo Testamento, habitar em tendas, ela tem a ver com peregrinação. Então já está sendo dito aqui. Qual é a função de Jacó? Vai ser dito depois, ele é pastor de ovelhas. Então um é pastor de ovelhas, um é peregrino e é pacato, e o outro é caçador, acostumado com sangue. Na eternidade Deus disse: o mais velho vai servir ao mais moço. Como é que isso vai se dar? Continue. Verso 28. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú,
Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Interessante, né? Veja como é que é a característica de Edom. Verso 25: saiu o primeiro ruivo. Esaú é ruivo. E qual é o cozinhado que ele está preparando? Ele é vermelho. O que é que ele gosta? Ele, como caçador, de sangue. Pois estou esmorecido. Daí chamasse, veja, final do verso 30, daí chamasse Edom. Edom é que no hebraico vem de vermelho. A terra é Adamá, porque é vermelha. Adão vem da terra, porque é vermelho. E esse homem, ele também é vermelho. Verso 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É bom saber o que é o direito de primogenitura. O filho mais velho, ele era a segunda autoridade da casa. Pai, segunda autoridade, o filho mais velho. Então, na ausência do pai, né, como figura masculina, ele tinha autoridade. Então, dessa forma, você tinha maior parte na herança, você tinha privilégios como um filho mais velho. E isso era um direito que era dado. Então, um dia, né, esse homem chamado Esaú, que era vermelho, caçador, homem sanguinário, ele se viu com fome voltando do campo. Trabalhou o dia todo e voltou com fome. É óbvio que isso aconteça, você ter fome depois de um dia de trabalho. Só que quando ele chega, não tem nada para comer, e ele vê o seu irmão com um prato de lentilhas. E veja o parâmetro da troca. O direito de primogenitura, que era um direito espiritual, um direito que dava a ele, né, uma posição pastoral dentro de casa. Entre isso e a fome. Veja, entre um direito que é eterno e um direito temporal. Entre um prazer eterno e um prazer temporal. Esaú, porque era um homem mundano, ele preferiu o direito de comer ao direito de ser abençoado por Deus. Quantas vezes, mesmo crente como somos, não fazemos exatamente a mesma escolha? É melhor dormir do que vir à igreja. É melhor descansar do que vir para a reunião de oração. É melhor estar com a minha família do que servir alguma coisa que gira em torno do reino de Deus. Ou então, dentro da própria casa, é melhor ficar quieto do que de alguma maneira se esforçar para ajudar a esposa. Por quê? Porque são coisas espirituais. Tudo isso que eu falei é espiritual, não tenha dúvida disso. Não só trabalhar na igreja, mas ajudar em casa e fazer as atividades de casa. Mas eu vou pesando essas coisas da medida que é melhor o prazer momentâneo do que o prazer eterno. Porque somos assim como Esaú. E a maneira que o texto narra esse ponto é interessante, verso 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado. Veja, é muito simples. É um pão e um cozinhado. Quanto tempo você passa para comer? 15 minutos? 10 minutos? Alguns 5, 2 minutos, é muito rápido. Então ele deu o pão e o cozinhado. Aí veja como é que é narrado, olhe para a sua Bíblia. Comeu e bebeu, levantou-se e saiu. É muito rápida. Comeu, bebeu, levantou, saiu. Acabou. Rapidamente acaba. Todos os prazeres que você troca pelos prazeres espirituais, eles se acabam muito rápido. E Paulo diz, porque não tem comparação. Esta leve
e momentânea tribulação com o eterno peso de glória. Ele está dizendo, eu nego a mim mesmo os prazeres, eu nego o meu querer, eu vivo para Cristo, porque vivendo para Cristo, muitas tribulações vêm, mas elas são momentâneas, limitadas, não passam de algum tempo. Isso pode ser 2 meses, 1 ano, 10 anos, 50 anos, mas tem fim. Mas quando eu olho para o eterno, veja, o eterno peso de glória. A glória não tem fim. Então vale a pena dizer não para aquilo que não é próprio daqueles que temem ao Senhor. Para passar um constrangimento ou uma dor momentânea em busca de prazeres eternos. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Então o texto diz, assim desprezou Esaú o seu direito. Ele não vendeu, o narrador fala, ele desprezou. Assim desprezamos muitas bênçãos do Senhor. Agora você entende quem é Edom. Edom, ele foi configurado dessa maneira desde o começo da vida. Eternamente ele não era um escolhido de Deus, é verdade, mas na providência ele se demonstrou realmente um homem réprobo, porque é como o sinal foi dado a Judas. Judas era o filho da perdição que foi anunciado no Antigo Testamento, mas quando você vê Judas vivendo, ele confirma, porque ele da sua própria natureza quis. Alguém pode pensar, não, Judas, ele não pôde se salvar porque foi dito que ele tinha que morrer daquela maneira. Mas esse não é o modo de pensar. O modo de pensar é, ele fez o que estava na natureza dele. Ele não foi obrigado a fazer, ele fez porque quis. Tal qual Caim, que antes de cometer o assassinato do seu irmão foi exortado por Deus. Veja, você acha que Deus não sabia que Caim ia matar Abel? Mas para mostrar que Deus tem boa fé, ele chegou para Caim e disse, Caim, a maldade está posta no teu coração, cumpre a ti dominá-la. A maldade sempre está posta no nosso coração, irmãos, mas cumpre a nós dominá-la. Edom era esse homem perverso. E Jacó, que também era um homem mau, que era conhecido como usurpador, que muitas vezes enganou, é verdade, e foi enganado quando foi buscar Rebeca, porque é assim, esse mundo você engana e você é enganado. Mas ele tinha uma coisa que Edom, Esaú, não tinha. Ele tinha fé no Senhor. Passe algumas páginas ainda em Gênesis. Gênesis 28. Então Edom, ele vai se encontrar com Jacó, furioso, porque perdeu o direito de primogenitura, porque se sentiu lesado pelo seu irmão, quando não foi lesado. Ele foge, veja, verso 28, a partir do verso 1, a fuga de Jacó. Ele vai para Padã Arã. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Veja, sempre é recorrente essa informação, né? Você não vai tomar esposa dos filhos dos ímpios. Vai até a nossa família, aos que têm a mesma fé, não se junte com os ímpios. Então ele chega até aquele lugar, mas no caminho aparece uma escada, veja verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir.
E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei de referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui onde você vê a divisão verdadeira e genuína entre Jacó e Esaú. Porque até agora tudo que você vê é dois homens ímpios. Porque lá no capítulo 25, você viu que Esaú vendeu, né, o direito espiritual e eterno por um direito de poucos minutos. E você diz: esse é um ímpio. Mas em seguida você vê Jacó muitas vezes como ímpio, enganador. E aí você diz: então qual é a salvação do mundo? Para onde esse mundo vai? Porque os ímpios são ímpios, e aqueles que foram eleitos para ser crentes também cometem impiedade. Então não há esperança para o mundo. Até que Jacó, no meio da sua jornada, encontra um lugar onde ele descansa. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E quando ele encontra esse lugar de descanso e dorme, a imagem do Salmo 3, os inimigos ao redor dele, o irmão dele querendo matá-lo, e ele dorme. Ele simplesmente dorme, como Pedro dormiu, e vimos na semana passada, ele dormindo na prisão. Então, uma imagem do céu. Uma escada é posta, e veja uma escada onde subiam e desciam anjos. Ele vê essa imagem, exatamente a mesma imagem que Estevão vê quando está para morrer. A escada que vai dar nos céus, a ponte que nos liga para os céus, o sumo pontífice que faz ligação entre Deus e a criatura. Ele vê Cristo, não tenha dúvida disso. Cristo está sendo apresentado, Ele é a escada. É Ele que liga o homem ao Criador. Ele diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaque. Eu sou o teu Deus, Jacó. É a apresentação do Evangelho. Você não tem como se salvar se não for por mim, por essa escada. Então ele crê, obviamente ele crê. E como Adão, que creu e mudou o nome da sua esposa, que era varoa, e passou a se chamar Eva, mãe de filhos, por conta da promessa. Aí ele diz, verso 17: e temendo disse: quão temível é este lugar, é Betel, a casa de Deus. Observe, na linhagem dos ímpios, na linhagem de Caim, na linhagem de Edom, como eles botam o nome das suas cidades. É o nome do filho, é o nome de alguém da família, é o próprio nome dele. Você vê isso na história da humanidade. Os homens, os grandes imperadores, eles têm cidades para si. Mas aquele que habita em tendas e sabe que esse mundo não é seu, e essa não é a nossa casa, não tem nada nesse mundo, tudo que ele tem é de Deus. A casa que ele tem é a casa de Deus, o emprego que ele tem é o emprego de Deus, o carro que ele tem é um carro de Deus, a falta de carro que ele tem é de Deus. A casa de Deus. Aqui está a diferença entre o justo e o ímpio. Não é porque ambos são santos em si mesmos. Na verdade, ambos são pecadores. A diferença é: um encontrou a graça do Senhor
e o outro não. Essa é a grande diferença. Dito isso, eu posso voltar com os irmãos lá para Números capítulo 20. E agora os irmãos entendem qual é a questão aqui. Porque qual o problema? Veja só, qual o pedido que é feito aqui? Observe, verso 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão. Agora faz sentido, né? Irmão dele, na verdade primo, mas eles chamam de irmãos. Irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. É interessante que esse não é o caminho que foi dado por Deus. A entrada na terra não seria por esse caminho. Vá comigo, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio 2, verso 1 a 8. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. E então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a terra, toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Deus disse: você vai passar pela fronteira. Eles disseram: não, mas por dentro é mais fácil. Sempre por dentro é mais fácil. Sempre o desvio é mais fácil. Sempre Deus diz o caminho e a gente quer encurtar o caminho, como Abraão fez, encurtando o caminho com Agar, como Israel está fazendo, encurtando o caminho por Edom, e como nós fazemos muitas vezes, tentando encurtar o caminho pelo qual Deus há de nos abençoar. Grande problema se suscitou, voltando para o capítulo 20, porque Edom não vai permitir. A maneira de Israel pedir é diplomática, né? Alguns comentaristas fazem análise da carta, e essa expressão, assim diz teu irmão Israel, exatamente a forma que se dá para uma carta diplomática da época. Então, dois países estão se falando com respeito. Eu só quero passar pela tua terra. E os motivos são muito bons. Observe, ele diz: porque nós temos vindo do Egito, verso 15, habitamos lá há muito tempo e fomos maltratados. Veja, somos os teus irmãos, somos da mesma família. Não é possível que uma ligação de sangue não coopere com uma situação dessa. E é assim que nós esperamos, geralmente, que as nossas ligações de sangue possam nos ajudar em determinadas situações. Então, primeiro, você é meu irmão. Em segundo lugar, não é só irmão. Nós somos maltratados. Nós passamos 400 anos sob a tutela de Faraó, sendo maltratados. Então, atentem para isso. E por fim,
Verso 16: e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou, observe como ele escreve anjo, e mandou o anjo, não é um anjo, com A maiúsculo, e nos tirou do Egito. Ou seja, tem uns parentescos, somos da mesma família, nós estamos sofrendo, você não vai ajudar, então ajude pelo menos por isso. Deus tem nos ouvido. Ou seja, a prova que Deus é conosco é porque nós clamamos e Ele nos ouve. Por que há uma separação tão grande entre familiares? Eles são irmãos. São irmãos na carne, mas não são irmãos de espírito. São irmãos porque na providência de Deus nasceram na mesma casa, mas não vão para a mesma casa, não habitarão na mesma casa. São irmãos de carne, mas não são irmãos no sangue de Cristo. Foi posta a inimizade, irmãos, lembre-se disso. Foi posta a inimizade entre os filhos de Deus e os filhos da serpente, e estes não estão de bem com o mundo. Pode ser seu irmão, pode ser seu esposo, pode ser quem for. E aqui mais uma vez o alerta para aqueles que imaginam que podem contrair núpcias, né? Se casar com aqueles que são filhos do mundo. Você está se casando com o seu inimigo. É o seu inimigo. Vai dormir com você, é seu inimigo. E ele diz, pelo menos por isso, pelo testemunho que nós damos de Deus. É interessante, nós somos às vezes até ingênuos. A gente acha que quando a gente conta a nossa situação para o outro, o que não tem temor ao Senhor, ele vai se compadecer. E é o que acontece na maioria das vezes, quase sempre, é o contrário. Os que não temem a Deus não vão se compadecer de você. E se você disser que Deus tem lhe abençoado e Ele poderia lhe ajudar, Ele não vai se compadecer de você, muito provavelmente não vai. Porque há uma inimizade posta. Eu não estou dizendo que eles têm consciência disso. Eu espero que você entenda que muitas vezes não há consciência do ímpio, que ele está inimizado contra você. Mas é uma realidade espiritual. É o que a Bíblia nos ensina. Por outro lado, eu queria chamar a atenção, né, para a maneira que Deus está ensinando o povo dele, a querer alguma coisa desse mundo. Porque lembre-se que foi dito a Abraão, que é ascendente desse povo de Israel: toda a terra é tua. Toda a terra é tua. Então eles poderiam rapidamente dizer: ora, se a terra é nossa, nós vamos entrar e vamos possuí-la. Mas quando nós lemos lá Deuteronômio 2, agora há pouco, ele diz: nem a planta dos teus pés vai ficar sobre aquele lugar, porque eu dei a Edom. Ou seja, a propriedade privada, ela é sagrada, inclusive para os ímpios. Matthew Henry muito sabiamente vai dizer: o domínio se fundamenta na providência e não na graça. Preste atenção nisso. O domínio se fundamenta na providência de Deus e não na graça de Deus. Porque se fundamenta na providência, eu tenho que entender que se Deus deu riqueza ao ímpio, é dele, não é meu. Eu não posso ir lá e tomar dele, não posso invadir a terra dele. Não, porque ele é rico e eu sou pobre, então eu vou lá e invado. O domínio não se fundamenta na graça, não é porque eu sou crente que então eu tenho domínio sobre as coisas, mas é na providência. Então a promessa que foi dada a Abraão de termos toda a terra vai ser cumprida na eternidade, não agora. Não teremos toda a terra agora. Teremos a porção que nos cabe. E aí, lembrando lá de Deuteronômio 2, novamente, Deus disse lá, porque vocês devem comprar. Se vocês precisarem de água passando por Edom, comprem.
Se vocês precisarem de alimento, comprem, paguem, porque eu os abençoei. Veja, esse é o caminho. O crente compra, paga. Ele precisa de uma coisa, ele não vai buscar no Estado. Ele precisa de uma ajuda, ele não vai atrás dessas pessoas. Ele não vive de ajuda do Estado. Ele vive do suor do seu trabalho, porque foi assim que Deus ordenou. Eu sei que emergencialmente, uma hora ou outra, é possível que alguém crente precise de uma ajuda da igreja. E vergonhosamente, quando a igreja não auxilia, vai até mesmo o Estado. Mas aqui está posto o princípio: eu vos tenho abençoado. Se precisar de água, compre. Se precisar de comida, compre. Não queira viver às custas dos outros. Paulo pega isso para o ministério dele e diz: porque eu bem tenho o direito de parar de trabalhar para ser sustentado pela igreja, mas eu vou trabalhar para dar exemplo à igreja. É o que Paulo ensina. Para não ser pesado. O que tem direito de parar de trabalhar para ser sustentado, ele diz para que eu possa dar exemplo e não ser pesado para a igreja, eu vou trabalhar. Esse é o princípio da Escritura. Precisou, trabalhe e compre. Agora veja qual é a resposta de Edom por duas vezes. Verso 18: porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Veja, não é a primeira vez, né? Porque Esaú já saiu ao encontro de Jacó e Jacó teve que fugir. Verso 19: então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei pelo preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente com mão forte. A expressão não passarás parece muito com a expressão que é usada hoje: não passarão. Eles usam outros nomes, né? Racista, fascista, não passarão. Mas por que eles estão dizendo aquilo? Qual a oposição deles àquilo? O que é o racista, o fascista? É o que, de alguma maneira, tem defendido o princípio da Escritura. E eles usam exatamente a mesma expressão que os ímpios ali usaram: não passarão. Eles se levantam contra as coisas de Deus e com violência, observe, com muita gente e mão forte. Verso 21: assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Israel não foi de encontro ao seu inimigo, mas ele se desviou dele. Por que ele não foi de encontro? Porque Deus não tinha dado ordem para eles derrubarem aquele inimigo. Porque a salvação não vai ser ganha pelos meus exércitos. Não vai ser a minha força. Então, quando Deus não ordena, nós não vamos. Você rodeia o seu inimigo e você não bate de frente com ele. O inimigo tenta lhe espreitar e lhe matar. Em vez de você bater de frente com ele, você recua e desvia. Ora, não tem como não nos lembrar do ensino de Cristo em Mateus capítulo 5. Abra comigo, por favor. A partir do verso 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não te voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Exatamente o mesmo princípio que foi seguido por Israel. O que é que eles estão pedindo a você? Eles vão contra você. Não resistais, entregue a túnica e a capa. Eles querem andar 1 milha com você, ande 2. Ou seja, tenha paciência, se entregue, né? E não seja tão violento como era Edom. Se alguém se voltar contra você, né, e desejar dinheiro, empreste. Já lhe disseram, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu digo, ore pelo seu inimigo, abençoe o que vos persegue. Porque se você só abençoa e só ora pelos seus irmãos, se você só fala pelos seus irmãos, ora, mas os ímpios também não fazem isso? Essa é a pergunta. Você não é melhor do que os ímpios. Você é igual a Edom, porque entre eles eram unidos. Nós precisamos, como Cristo, amar os que nos perseguem. Na cruz do Calvário, quando ele estava sendo morto, ele olhou para os seus inimigos, que iam ser salvos, muitos deles ali, e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele desviou a ira. Mas tem um inimigo que ele não desvia. Teve um inimigo que ele não se desviou. Porque em seguida ele disse, Senhor, a Ti entrego o meu espírito. Ou seja, eu estou morrendo. Não me mataram, eu estou me entregando à morte. A passividade da obra de Cristo é ativa. Eu estou entregando o meu espírito. Ou seja, eu vou enfrentar a morte, o último inimigo. E Cristo venceu a morte, porque ao terceiro dia, num domingo como esse, Ele ressuscitou e nos deu a esperança de entrarmos na terra, não em Canaã, aqui na terra, mas na Canaã celestial. Porque Ele não se desviou do seu único e grande inimigo. Ele matou a serpente que colocou inimizade entre os homens e nos deu descanso da terra prometida. Louvado seja o Senhor. E os ímpios? E Edom? Há esperança para Edom? Abra comigo Atos capítulo 15, por favor. O parecer de Tiago, a partir do verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Veja agora a citação que ele vai fazer de Amós capítulo 9, verso 11 a 12. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Interessante que quando Tiago cita aqui o texto de Amós 9, ele muda, porque a palavra que está lá em Amós 9 é Edom.
E ele muda, para que os demais homens busquem. Ele tira Edom e diz os demais homens, ou seja, não só para Israel, a salvação não é só para Israel. A contenda aqui está entre os judeus que se converteram e os gentios que se converteram. A questão de comida, da lei. Então ele está dizendo, porque Deus não quer salvar só Israel. Por isso que aquela lei cerimonial ficou para trás. Então os demais homens, citando Amós 9, onde ele diz lá, Edom e todos os outros gentios, eles que invocam o meu nome, serão salvos. Há esperança para Edom. Há esperança para aquele que historicamente foi inimigo de Deus. Porque Deus morreu por muitos deles. Cristo morreu por muitos deles. Ele diz isso na carta de Paulo, na igreja de Roma, no capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos, ele morreu quando nós éramos inimigos. Muitos da nossa casa, irmãos, que não conhecem ao Senhor, podem estar dentre esses de Edom, ou seja, dos gentios que ainda não foram salvos, mas que estão entre os eleitos de Deus. Então, duas coisas precisam ficar claras ao final desse texto. Uma é, você não está em paz com o mundo. Você não pode ter relacionamento íntimo com as pessoas do mundo. Não podem ser seus melhores amigos. Não pode ser a pessoa que vai frequentar a sua casa com assiduidade. Por quê? Porque até inconscientemente eles são seus inimigos. São inimigos de Deus, são nossos inimigos, espiritualmente falando. Mas por outro lado, se eu não tenho contato nenhum, se eu só ando simplesmente com os crentes e não tenho nenhum contato, relação nenhuma com o mundo, como é que os que de fora foram escolhidos vão ouvir o Evangelho? É preciso entender isso. Israel não cortou relações com Edom. Ele foi amigável e ofereceu o Evangelho. Edom negou. Mas posteriormente muitos filhos de Edom se converteram. Então, irmãos, não estamos em paz com o mundo. O mundo não é um mar de rosas que muitas vezes a gente pensa. Mas é preciso ter algum tipo de relacionamento com o mundo para poder anunciar o Evangelho. Daí eu entendo que muitas das suas perguntas a respeito do por que falta paz em casa, porque a família se destrói, eu acho que aqui está uma excelente resposta. Se são crentes é porque precisam de restauração, pedir perdão, se arrepender. Mas se há ímpios no meio, você já entendeu. Podem ser seus irmãos, pode ser seu cônjuge, pode ser seu primo de primeiro grau, pode ser seu tio. Eles nem sabem muitas vezes, mas são nossos inimigos. Precisam desesperadamente do Evangelho e não da nossa confiança. Que Deus nos ajude, irmãos, a mantermos essa balança entre cuidar para não ser próximo demais do mundo e ao mesmo tempo não se distanciar ao ponto de não termos como pregar o Evangelho de Cristo. Amém.